Oi pessoal, boa noite, tudo bom? Tô passando aqui para contar um pedacinho do meu testemunho para vocês, que eu acho muito válido, acho que vai ajudar muitas pessoas, sabem, a tomarem a decisão e a não abandonar a fé, né? Nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, eu fui tocada através de uma irmã que me pediu para me contar um pedacinho do meu testemunho, então me deu a vontade assim de contar um pouquinho a mais, com um pouquinho mais de detalhes para vocês. Bom, eu não era da igreja adventista do sétimo dia. Eu fazia parte de uma religião, né, de espírita, de terreiro de Umbanda. E eu frequentei esse terreiro a minha vida inteira, porque a minha mãe, ela ficou louca quando eu e a minha irmã gêmea nascemos. Então ela ficou louca de verdade, assim, de ninguém conseguir segurar ela. Meu pai gastou tudo que ele tinha para poder ajudar e não conseguiu, até que levaram ela num terreiro e falaram que ela ia ser médio de besta, teria que ficar. Então, assim, minha família inteira nascemos dentro de um terreiro de Umbanda, praticamente. E quando eu conheci meu esposo, né, que na época iria ser o meu namorado, ele já era da igreja adventista. E quando eu conheci ele, eu tinha, né, na minha concepção de entendimento, que eu achava onde eu estava era o lugar certo, eu pedi para a preta velha da minha madrinha que eu não queria ficar com ninguém, que eu nunca fui de ficar, meu negócio era namorar. Então eu queria um rapaz legal, sincero, família, um bom filho, para que eu pudesse estar namorando. E quando eu conheci meu esposo, eu estava aqui, né? Eu sou do Rio de Janeiro, eu era do Rio de Janeiro e tinha vindo para Muriaé para ir no aniversário aqui. E quando eu conheci ele foi nesse aniversário e a gente conversando, ele falou que ele era evangélico e eu falei para ele que eu era espírita de terreiro de Umbanda. E ali diz ele que teve a certeza de que eu era a pessoa que ele tinha pedido para Deus, porque ele também tinha pedido para Deus que ele não queria ficar com ninguém, ele queria uma pessoa para namorar, uma pessoa para levar a sério a ponto de chegar a um casamento. E eu tinha pedido a preta velha um rapaz, né, simpático e tal. E diz ele que quando eu disse que eu era espírita, ele teve a certeza de que eu seria a pessoa que ele tinha pedido para Deus, mas Deus não iria dar para ele de mão beijada, né? Vamos dizer assim, ele teria que lutar por mim. Então aí começou a minha grande história, irmãos. Eu vinha para Muriaé e tinha que ir para a igreja com o Anderson, morria de raiva, não queria, não gostava, tinha raiva de pastor. Na época o pastor era o pastor Elmir. E quando eu voltava para o Rio, eu ia para Macumba. Até que um dia o pastor Elmi chegou na casa do meu namorado, né, na época, e perguntou se eu acreditava na palavra de Deus. E eu disse que sim, né, porque eu realmente acreditava, apesar de nunca ter colocado a mão numa Bíblia, até os meus 16 para 17 anos. E ele abriu no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo do 5, 6, que vem dizendo que, né, lá vem dizendo assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos sabem de coisa alguma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. E fala também que no reino de Deus não entrará feiticeiros, mentirosos, idólatras, adoradores de imagem. E naquele momento a minha mente se abriu. E eu comecei a observar que aonde eu estava não era um lugar ideal para mim, não era um lugar que agradaria o coração de Deus, né? Então, eu comecei a ver a diferença de um lugar para o outro. E aí também começou a minha grande batalha, irmãos. Quando eu tomei a decisão de abandonar o espiritismo para ir para a igreja, minha mãe tomou raiva de mim, meu pai, meus irmãos não conversavam comigo direito. Eu ficava dentro da casa dos meus pais, até, né, antes de me casar, sofrendo bastante, sabe? Uma perseguição muito espiritual. Minha mãe, graças a Deus, era uma mulher maravilhosa, mas infelizmente, né, ela era usada em momentos assim para me afrontar. Mas eu sempre tive na minha mente que se eu estava servindo a Deus agora, eu teria que fazer o contrário. Cada vez que ela viesse com a palavra grossa, né, para implicar, falar, eu tinha que ir com um abraço, um beijo, mostrar para ela que eu estava indo para o lugar que estaria me trazendo mudanças boas, né, que eu estaria sendo uma pessoa diferente. Até que um dia, irmãos, a minha mãe me pediu que eu pudesse ir no terreiro da minha madrinha, pedir permissão para que eu pudesse sair. Ela falava assim: se você soube entrar, você vai ter que saber sair. Então eu fui. E chegando lá, irmãos, eu tive que bater cabeça, como se diz, dentro de um terreiro. Bati cabeça pro chefe do terreiro, né? O espírito de cabeça lá, o dono mesmo, né? Ele chamava seu baiano. E chegando lá eu bati cabeça e sabia que o que eu tava fazendo já não era certo. Porque já tinha dias que eu não frequentava mais o terreiro, sabe?
E eu fui por causa de minha mãe, né? Porque ela pediu. E quando eu fiz isso, eu sabia que eu estava fazendo isso e não era para Deus, né? Era para espíritos, infelizmente, de demônios, né? E quando eu me levantei, me levaram para um cantinho assim para conversar e eles falaram que ia tomar tudo que eu tinha, eu não ia conquistar mais nada, que eles iam tomar tudo do Anderson, que no caso seria o meu futuro marido, né? E que eu não teria conquistas nenhuma, e que ele era mau e era vingativo, e ele buscava os inimigos dele ou morto ou vivo. E uma coisa, irmãos, que eu ouvi da boca de Satanás mesmo, literalmente, ele falou assim para mim, olha, tem muita gente orando por você, muita gente. E eu, irmãos, não sabia, sabe, que aqui em Muriaé tinha um grupo de oração muito grande por mim, eu não sabia disso. Porque eu estava muito novinha na fé, né? Eu não sabia. E ele falou assim: olha, tem muita gente orando por você. Mande esse pessoal parar de orar por você, porque eles têm muito poder na oração. E outra, você poderia ter ido para qualquer outro lugar, menos para esse onde você está. Porque este é o único lugar que faz a vontade de Deus. Irmãos, quando eu ouvi isso da boca, literalmente assim, do inimigo de Deus, eu tive a certeza de que eu estava no lugar certo. Tive a certeza de que eu não poderia jamais abandonar minha fé, a minha nova fé em Cristo, né? Que até então eu não conhecia. Porque na minha cabeça, onde eu estava, era o lugar certo. Porque eu nasci nisso, sabe, irmãos? Eu aprendi que ali era o certo, que ali fazia milagres, fazia curas. Então, assim, quando eu vi isso, eu falei, pronto, agora que eu não vou sair, agora que eu vou permanecer. Sabe, irmãos, eu permaneci firme, não abandonei a fé. Eu me batizei na igreja adventista aqui de Muriaé, na igreja central, lá perto da rodoviária. E eu me batizei escondido. Eu lembro que eu falei com a minha mãe que eu ia vir para Muriaé, né? E quando chegou aqui em Muriaé, é que eu liguei para minha mãe avisando que eu havia chegado e eu contei para ela que eu iria me batizar. Irmãos, ela quase atravessou o telefone para me bater, para me xingar, falou um monte de coisas, ficou muito triste comigo por eu ter feito isso, mas eu sabia, irmãos, que se eu falasse com a minha mãe que eu iria me batizar antes de vir para Muriaé, ela não iria deixar eu viajar, né? Então eu viajei para Muriaé, me batizei na igreja da rodoviária ali, na igreja central. Fiz estudos bíblicos pelo orelhão, sabe? E meu esposo, na época meu namorado, me deu um estudo bíblico e eu realizava o estudo em casa, no Rio de Janeiro, e ligava de orelhão para ele tirar minhas dúvidas. E assim foi o meu estudo bíblico, até eu tomar minha decisão de realmente abandonar o que eu estava vivendo, né? Que era o espiritismo. E o que eu tô querendo dizer para os irmãos irmãos, não desistam. Não desistam da fé de vocês, sabe? Eu sei que a nossa igreja, às vezes, né, se encontra um pouco enfraquecida, desanimada. Talvez você está pensando em desistir da fé nesse momento tão difícil do Covid-19, tanta gente morrendo, tanta coisa ruim acontecendo, né? E você olha a nossa igreja fechada, talvez muitos irmãos desanimando na fé. Irmãos, não desistam, que vocês possam permanecer, sabe por quê? Porque eu ouvi da boca do inimigo de Deus que aonde eu estava era o único lugar que fazia a vontade de Deus. Então, que nós possamos colocar isso no nosso coração, sabe? Quando nós estivermos pensando em querer desistir, querer parar da fé, que nós possamos lembrar desse testemunho, sabe? Porque o que eu ouvi, irmãos, é uma coisa muito séria, é uma coisa muito importante, que fortalece a nossa fé, sabe? Nós sabemos que existem várias denominações, lógico, que existe pessoas sinceras em cada lugar. A Bíblia fala que ele tem dois povos, né? É o povo da igreja dele e aquele povo da igreja invisível, que são os membros de outras denominações que estão lá com sinceridade, igual eu. Eu estava no espiritismo com sinceridade. Eu achava que lá era o lugar certo. Existem muitas pessoas que estão nesse ambiente também com sinceridade, foram criados nesse ambiente, talvez nunca pegaram numa Bíblia, talvez ninguém nunca chegou até eles para contar, né, que era errado. Irmãos, eu não estou aqui para julgar denominação nenhuma, mas eu estou aqui para dizer que eu ouvi da boca de Satanás, da boca de um chefe de demônios, de um terreiro de Umbanda, de que aonde eu estava era o único lugar que fazia a vontade de Deus, era o único lugar que guardava os mandamentos, é o único lugar que se preocupa com a alimentação,
É o único lugar, irmãos, que tem princípios bíblicos, sabe? E a gente às vezes deixa a nossa fé por tão pouco, por nada, por causa de um irmão que olha diferente, por causa de um pastor que talvez não nos agradou em alguma coisa. Irmãos, eu ouvi da boca do pastor Rodrigo um dia na minha igreja aqui no São Cristóvão, que o membro que sai da presença de Deus por causa de intriga, um olhar diferente, ele não tá lá, né? Se ele aceita sair por causa disso, é porque ele nunca esteve na igreja por causa de Jesus Cristo, porque Jesus, ele nunca vai nos decepcionar. O homem vai, sabe? O homem, talvez até mesmo o nosso pastor pode nos decepcionar, mas Cristo não. Então, se a gente está na presença de Deus por causa de Cristo, está na igreja por Cristo, a gente nunca vai deixar a nossa fé. Que nós possamos permanecer firmes, viu? Jesus está voltando, falta muito pouco para o nosso mestre voltar, muito pouco. E nós sabemos, temos conhecimento de que a palavra de Deus é verdadeira, de que ela está sendo cumprida e de que falta muito pouquinho para Jesus voltar. E a palavra de Deus fala que Jesus voltará quando essa palavra for levada a todos. E nós sabemos que está chegando um ponto, um momento na Terra de que a palavra de Deus vai ser aberta, de que a palavra igreja vai ser falada na mídia, de que o nome da igreja vai ser falada na mídia, e nós sabemos do que nós conhecemos. Infelizmente, a maioria das igrejas não guardam o sábado, a maioria das igrejas não se preocupa com a alimentação, comem de tudo que querem, bebem de tudo que querem. Eu sei, irmãos, disso, e por isso eu me senti assim na obrigação de fazer esse vídeo para contar para vocês de que nós não podemos desistir da nossa fé, tá bom? Eu vou deixar aqui no vídeo para vocês, eu, dentro de um terreiro de Umbanda, eu fiquei resguardada lá por uma semana, quando eu precisei entrar, colocar roupa e realmente participar. Eu tive que ficar resguardada no quartinho, e eu tenho 2 fotos que minha mãe mandou para mim, e em seguida eu vou colocar fotos minha, tá bom? Sendo batizada na igreja central, e depois foto minha com a minha família, meus filhos, meu esposo, e para honra e a glória de Deus, eu tenho me fortalecido a cada dia no que Satanás falou para mim. Por incrível que pareça, o que ele disse para mim, eu tenho usado como fortalecimento para minha fé, para que eu não venha deixar a minha fé, para que eu não venha esmorecer, e fortalecer a minha família também. E um versículo, irmãos, que eu gosto e guardo no meu coração, tá lá em João, capítulo 16, no versículo 33, que vem dizendo assim, estas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. No mundo passarás por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, que possamos ter ânimo, irmãos. A perseguição, a tribulação, ela vai bater na nossa porta, vai ser muito difícil, mas Jesus, ele também passou por tribulação, passou por lutas e por muitas provas, mas ele também foi mais que vencedor. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário para salvar a mim, para salvar você, para salvar sua mãe, sua avó, seu tio, sua tia. E nós precisamos plantar essa semente. Se nós plantarmos a semente da palavra de Deus dentro da nossa casa, com os nossos amigos e parentes, com certeza vai ter um momento que ela vai germinar e pode dar frutos, né? Que possamos ser testemunhas vivas de que Jesus faz grandes milagres, e eu sou uma prova viva desse milagre. Amém? Estou passando aqui para dizer isso para vocês. Eu espero que o meu testemunho sirva para ajudar muitos a permanecerem na presença de Deus, a permanecerem na igreja, e que nós não venhamos abandonar a nossa fé.